Vamos ler o texto bíblico então. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim colocas a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, verso 14, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor Deus, eu quero te louvar por tudo que já vivemos neste culto. Eu quero realmente dar graças ao Senhor por todos os que aqui estão também. Um culto como esse nos lembra de quão abençoados somos em vários aspectos. Especialmente devido ao testemunho da Ana e do Éron. E eu queria pedir ao Senhor que realmente coloque em nosso coração o amor que lhe é devido, pela tua palavra e por aquilo que o Senhor nos oferece nesta noite. Também peço que fale conosco, toque os nossos corações, para que possamos sair daqui com uma visão mais bíblica e mais profunda a teu respeito. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se, irmãos. O texto é longo, né? Mas agora você vai ter um tempinho sentado aí. Esse é o Salmo 139. E o tema que eu queria destacar hoje para você é o incomparável Deus das Escrituras. É esse o tema, tá bom? O incomparável Deus das Escrituras. O Deus que as Escrituras nos apresenta é um Deus incomparável. Não há outro como ele. E o Salmo 139 é um dos textos que fala a esse respeito. E eu queria ir direto para o texto. Parece que o pano de fundo aqui é o seguinte. Pelo que tudo indica nos últimos versículos, Davi está sendo acusado e talvez o próprio Deus está sendo alvo de algumas pessoas de comentários negativos. As pessoas estavam falando sobre o Deus de Davi, diz a Bíblia, de forma maliciosa. E Davi está observando isso. Nós não sabemos quem são essas pessoas. A Bíblia diz que eles são homens de sangue e a Bíblia diz que eles são perversos. Isso está lá no versículo 19. Eles se rebelam contra Deus.
Eles são inimigos de Deus e eles falavam malícias contra Deus. Levando em consideração que muito possivelmente quem escreveu isso aqui foi Davi, então nós imaginamos que essas pessoas sejam pessoas que nós conhecemos as histórias que eram contrárias a Davi e ao povo de Israel. Então nós pensamos nos filisteus, por exemplo, e na forma como eles adoravam seus deuses e tentavam menosprezar o Deus de Israel, ou os outros deuses daquelas regiões e aquelas pessoas que andavam e que viviam ali. Estavam em guerra contra Davi. E eles estão falando mal de Davi, e eles estão falando mal do Deus de Davi, e Davi então está dizendo: sonda-me, ó Deus. É como se Davi estivesse dizendo assim, e eles estão falando maliciosamente, mas é o Senhor que me conhece que pode sondar meu coração. Mais ou menos essa ideia. Parece que essa palavrinha sonda-me, ela é a principal do texto, por um motivo principal. O salmo começa com ela e o salmo termina com ela. Normalmente, quando você lê os salmos, existe uma ideia central que permeia todo o salmo. E você vai encontrando palavras-chave no decorrer dele que te mostram qual é a ideia do autor. E a ideia de Davi aqui parece que é dizer ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Essa é a oração que ele faz. Todavia, essa não é uma oração fácil de fazer, para que Deus sonde o nosso próprio coração. Porque Deus vai encontrar coisas lá. No meu ele vai. E é possível que no seu também. Mas essa é a oração que Davi está fazendo. E esse pedido de Davi se baseia em algumas coisas. Primeiro, no fato de que Deus conhece todas as coisas. Usando o termo teológico, para falar bonito agora, Deus é onisciente. Ele conhece tudo. Também nós encontramos a verdade no texto de que Deus está presente em todo lugar, versículos 7 a 12. Ou seja, Deus pode realmente sondar o nosso coração porque Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. E é isso que o texto diz. Deus pode sondar o coração do salmista e o nosso porque foi Deus quem nos fez. Isso está nos versículos 13 a 18. E Deus também pode fazer o que a Bíblia está dizendo aqui, porque Ele era o Senhor de Davi. Davi era submisso a Ele. Nós vimos isso especialmente dos versículos 19 em diante. Então hoje, é sobre esses tópicos principais que eu quero falar com você rapidamente, se Deus nos permitir. A estrutura original do texto, dizem os estudiosos, eu sou estudioso dos estudiosos. Os estudiosos falaram, e aí eles estudaram, e eu estudei o que eles falaram, e é por isso que eu estou falando. Mas eu não manjo de hebraico, não. Mas os estudiosos do texto, eles falam que essa é uma poesia de 4 estrofes, com 6 versos cada uma, totalizando os 24 versículos. E é essa estrutura que eu gostaria de usar para poder falar com você nessa noite. Em primeiro lugar, portanto, eu quero lembrar você que o nosso Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então, essa onisciência de Deus, ela está expressada nas declarações pessoais de Davi. Deixa eu dizer uma coisa rapidinho antes da gente ver o texto. Os atributos de Deus estão sendo destacados nesse salmo, de forma muito rica. Mas eu quero que você entenda que Davi não está falando como se ele fosse um teólogo que descreve um Deus que ele estudou de maneira assim, como se fosse uma terceira pessoa. Não é isso. Davi conhecia o Deus de que ele estava descrevendo. E ele falava dessas coisas como coisas que eram pessoais e que ele vivia. Então, os atributos de Deus não são simplesmente algo que você estuda e você diz, não é isso. Você repete declarações sistemáticas. Não é. É algo que você experimenta na sua própria vida. Os atributos de Deus na Bíblia são revelados assim. Então, quando a Bíblia fala sobre justiça, não é só que Deus é justo lá onde Ele está. É que a justiça dele é manifesta na nossa vida. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, eu estou muito mineirês, né? Falei amor agora. Tá vendo? Você percebe? Não sai de mim isso, irmãos. Mas quando nós pensamos que Deus é amor, melhorou? Não? Bem, quando você entende isso, então você percebe que Deus nos ama não só por causa de uma declaração sistemática que alguém fez, mas porque o amor dele realmente nos alcança e nos transforma. Então aqui, quando Davi está falando dessas coisas, e parece que realmente foi Davi quem escreveu, então nós encontramos ele falando dessa onisciência de Deus como algo que o afetava diretamente. Então veja bem uma coisa.
Tem muita gente que tem a cabeça cheia, mas o coração vazio. Que tem conhecimento, mas esse conhecimento não é transformado de uma ou outra maneira na vida da pessoa. Então, as pessoas às vezes tratam, e nós temos essa tendência, de falar sobre Deus, mas não de viver aquilo que nós falamos sobre Deus. E Davi não era assim. Então ele fala da onisciência de Deus como algo que realmente o transformava. E é assim, irmãos, o conhecimento de Deus transforma a gente. Transforma mesmo. Então veja as coisas que Davi fala. No versículo 1 ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Especialmente essa palavrinha sondas tem a ver não só com a ideia de observar, de conhecer, mas tem a ver com examinar. Tem a ver com julgar. É uma coisa mais profunda. É como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor não somente conhece, mas o Senhor esquadrinha. Literalmente essa palavrinha significaria peneirar. O Senhor me passa pela peneira, de maneira que o Senhor sabe aquilo que é bom e aquilo que não é. O Senhor examina os nossos corações. Ele sabe quem nós somos. O versículo 2 diz que Deus conhecia a rotina do salmista. Veja que o versículo diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto. Agora perceba que assentar e levantar é uma coisa corriqueira. Quantas vezes você sentou e levantou hoje? Eu não faço nem ideia. Estava lá no Mario Gatti hoje tocando carrom. Aí eu levantava, sentava no carrom, levantava de novo, sentava várias vezes. É algo, nós poderíamos dizer, que é insignificante aos nossos olhos. Mas parece que não é aos olhos de Deus. Eu não sei quantas vezes eu me assentei e me levantei hoje, mas Deus sabe. Porque Ele conhece a nossa rotina, mesmo nas coisas mais triviais. Além disso, o versículo 2, a parte B, diz assim: de longe penetras os meus pensamentos, ou seja, a distância não é um problema para Deus. Deixe-me tentar exemplificar isso daqui para você. A primeira ideia, talvez seja a ideia de que Deus está no seu alto e sublime trono. Os salmistas falaram sobre isso. Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Cale-se diante dele toda a terra, diz o salmista. Então, especialmente para o hebreu, existia muito essa ideia de que o Senhor tinha o seu trono, onde Ele está, e o seu trono é imarcessível, é inalcançável. Mas mesmo de lá, Ele sabe tudo o que se passa com cada um de nós. Parece que não tem a ver só com isso. Pense no Novo Testamento, por exemplo, quando alguém vai até o Senhor Jesus, na mulher cirofenícia, por exemplo. E ela diz assim: a minha filha está doente, ela vai morrer, por favor, vá até a minha casa para que você possa curá-la. Tem toda aquela história, aquela narrativa, ele fala dos cachorrinhos, as migalhas que caem da mesa, mas chega uma hora que o Senhor fala assim: mulher, grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Pode ir embora porque sua filha está sã. O Senhor Jesus não precisava estar lá. Por quê? Porque sendo Deus, a palavra dele é poderosa de maneira tal que, independente de onde ele estivesse, as coisas aconteciam conforme ele determinava. Então, a distância parece que não era um problema para Deus. Por isso a Bíblia diz: de longe penetras os meus pensamentos. Além disso, tinha uma ideia muito para eles, que era a ideia do templo. Para eles, o templo era uma figura central. Onde você encontra Deus? Na cabeça do hebreu? No templo. É lá que está a Arca da Aliança, é lá que está a manifestação de Deus, é lá que estão os sacerdotes, é lá que estão os sacrifícios. Então Deus está lá. Então, se você quiser se aproximar de Deus, vá ao templo. E aqui o texto está dizendo: na verdade, em qualquer lugar, Deus conhece os meus pensamentos. Ele sabe. Bem, continuando, o versículo 3 diz assim, veja bem: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. A ideia é mais ou menos que Deus sabe o que o salmista faz de dia e de noite. O andar tem a ver com trabalho, o deitar tem a ver com descanso. Então, tanto o trabalho como o descanso, tanto o dia como a noite, o Senhor esquadrinha o nosso caminhar. Diz o versículo 3, a parte B, que ele conhece todos os nossos caminhos, ou seja, as coisas que talvez o salmista não falava para ninguém, os sonhos, os desejos, os motivos, que talvez a sua esposa não sabe, seus pais não sabem, seu marido não sabe, mas Deus sabe. Ele conhece todos os nossos caminhos.
E o versículo 4, finalmente, ainda fala uma coisa surpreendente, porque ele diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, mas o Senhor conhece todas elas. Então perceba, a ideia do salmista aqui é que Deus sabe, e Deus sabe de antemão. É que o nosso Deus conhece o futuro. É que Ele sabe aquilo que está acontecendo, Ele sabe aquilo que se passa no nosso coração, e Ele sabe também aquilo que ainda vai acontecer. Tem uma coisa importante sobre isso. A gente às vezes imagina que é como se Deus tivesse uma espécie de túnel do tempo, só dele. E seria bom se a gente tivesse um túnel do tempo, hein? Especialmente para voltar no passado e consertar umas besteiras que a gente faz, né? Mas a gente não tem. Mas a gente acha assim, não, Deus tem. Então Deus olha de lá de trás e Ele olha e sabe o que vai acontecer lá na frente, porque Ele simplesmente viu como se fosse um vidente. Não é só essa a ideia. Se você ler, por exemplo, o versículo 16, o texto fala de um livro que o Senhor mesmo escreveu, e nele Ele escreveu todos os dias de Davi. Então, por que Deus sabia o que Davi ainda diria? Porque Deus é o autor da história. Porque Deus sabe o que vai acontecer, porque Ele mesmo escreveu a história, inclusive a nossa. Então Ele escreveu no livro todos os atos de Davi, verso 16, antes mesmo de Davi nascer. E é por isso que Ele sabe. Então, a verdade é essa. O nosso Deus conhece todas as coisas. E é por isso que Davi podia orar: Senhor, então sonda o meu coração, porque o nosso Deus conhece. Como o salmista se sentia com relação a isso? Tem duas verdades. A primeira, o versículo 5 diz que o Senhor cercava ele por trás e por diante. A palavra cercar aqui, ela traz a ideia, era muito usada para falar, por exemplo, de uma cidade que foi sitiada. Lembra que no Velho Testamento acontecia isso? Eles guerreavam, aí um exército vinha e ele rodeava a cidade e ele ficava lá esperando do lado de fora da cidade para poder acabar com os recursos da cidade. Então Davi está dizendo assim: o Senhor me sitiou, o Senhor me cerca, eu não posso fugir do Senhor para lugar nenhum. E a outra ideia é que ele se sente maravilhado, está no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e eu não posso atingi-lo. Deixa eu dizer uma coisa antes de avançar. É assim que nós devemos nos sentir diante desse Deus incomparável que sabe todas as coisas. O Deus da Bíblia causa no nosso coração admiração. Você fica extasiado, espantado. Chega a ser assombroso perceber quem é o Deus da Escritura. Na quarta-feira eu preguei aqui, nesse mesmo texto, e eu mencionei para os irmãos que nós estamos diminuindo Deus. Quando eu falo nós, eu estou falando as pessoas, de maneira geral, do nosso tempo, da nossa era. Então, nosso Deus é um Deus pequeno demais. É um Deus que cabe na mente humana. É um Deus que cabe dentro da nossa própria mente. Não só isso, é um Deus dobrável diante das nossas próprias vontades. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus diante de quem nós nos prostramos, admirados pela sua grandeza e pela sua beleza. Então Davi, depois de pensar em tudo isso, ele diz: olha, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso atingi-lo. Quando você estuda teologia, a gente estuda os atributos de Deus. E tem os atributos que são chamados comunicáveis, ou seja, é aquilo que Deus tem e que Ele compartilha conosco. Então, por exemplo, Deus é santo. E a Bíblia diz que nós podemos também ser santos. Deus é amor. Está vendo, mineirês? E nós também, portanto, devemos amar uns aos outros. Deus tem misericórdia. E nós também podemos ter misericórdia. Mas tem outros atributos que pertencem só a Deus. Nós jamais conseguiríamos alcançá-lo. E esse do conhecimento de Deus é um deles. O Senhor conhece todas as coisas. E por isso nós podemos pedir que Ele sonde o nosso coração. Outra coisa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele confessa que o conhecimento de Deus é sobremodo elevado e que ele não podia atingi-lo. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós precisamos ter cuidado
para não achar que nós sabemos de tudo já. E isso eu estou falando para mim e eu estou falando para você. Você pensa assim, eu já sou crente, pastor. O irmão hoje estava falando comigo assim, né? Pastor, quando o senhor estava nascendo, eu estava aposentando. E nessa época eu já era crente, ó. E é verdade. As pessoas às vezes dizem, não, eu já tenho anos de conversão. Eu já estou nesse negócio de igreja, pastor, há muito tempo. Não tem nada mais que você possa me ensinar que eu já não sei. Eu quero dizer para você que isso é um engodo. Nós sempre teremos algo para aprender sobre Deus. Sempre. Porque o conhecimento de Deus é inesgotável. Porque o nosso Deus é infinito. Sabe o que vai ter no céu? Vou te contar, você vai ficar desapontado. O céu vai ser um seminário teológico. Nós vamos aprender de Deus a eternidade inteira. E nunca vai chegar o momento que a gente vai dizer assim, já sabemos tudo sobre esse Deus. Sabe que os anjos não sabem? Inclusive diz a Bíblia que eles olham para a igreja e aprendem sobre Deus olhando para a forma como Deus lida conosco. O nosso Deus é infinito. E mesmo que fôssemos criaturas glorificadas, ainda somos criaturas. Não dá para comparar uma criatura com o próprio Criador do universo. Se pudesse, ele não seria tão grande assim. Eu acho que ele seria muito pequeno para ser Deus. Mas ele é muito grande. E o nosso Deus, portanto, é incomparável. Antes de eu avançar, eu queria que você pensasse comigo um pouco nos outros deuses que existem. Pensem nos deuses gregos, por exemplo. Pense nos deuses que eram considerados o deus da água. Pense nos deuses egípcios, onde, por exemplo, o Nilo era um deus, ele era o deus da água, e havia outro deus que era o deus da fertilidade, e havia outro deus que era o deus das plantações, e havia outro deus que é o deus da beleza, e outro deus que é o deus dos casamentos. Os deuses da história são todos limitados. Mas o Deus da Bíblia é ilimitado. Ele é infinito. É esse Deus que a gente adora. Bem, continuando. Versículo 7 a 12 tem a segunda parte. E esse texto está falando sobre a onipresença de Deus. Ele não somente sabe todas as coisas, mas ele também está em todos os lugares. Isso é mostrado de duas maneiras. Primeiro, Davi faz duas perguntas retóricas no versículo 7. Olha lá o que ele pergunta. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E qual é a resposta para ambas as perguntas? A resposta é, não há lugar nenhum para onde eu possa fugir de Deus. Ele vai responder com alguns contrastes. O primeiro contraste está no versículo 8. Fala dos céus e fala do abismo. Se eu subir aos céus, lá na altura que o Herão voa, adivinha, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, na caverna mais escondida do planeta Terra, o Senhor está lá também. Não há para onde fugir. Mas há uma outra ideia sobre isso, que é mais aterrorizante. A palavrinha aqui para abismo é a palavra Sheol, que quer dizer sepultura, o lugar onde os mortos viviam. Eles usavam essa palavra para falar do inferno. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, nos céus, no lugar dos vivos, dos salvos, Deus está lá. No inferno, no lugar dos perdidos, Deus está lá também. As pessoas perguntam assim, o que é o inferno? E normalmente a resposta é, o inferno é a ausência de Deus, não é a ausência de Deus. A diferença é que no céu ele se manifesta de maneira favorável, graciosa. E no inferno ele se manifesta de maneira terrível, de maneira irada. Mas é o mesmo Deus. Ele está tanto num lugar como no outro lugar. Não há para onde fugir dele. A segunda ideia é a ideia do nascer do sol e o pôr do sol, está nos versículos 9 e 10. Quando ele fala de asas da alvorada, a alvorada tem a ver com isso, com o nascimento do sol. E quando ele fala do confins dos mares, tem a ver com o poente do sol, porque para eles o sol se punha no mar Mediterrâneo, era o horizonte que eles viam. E ele está dizendo, se eu for para o leste, o Senhor está lá. Se eu for para o oeste, o Senhor está lá também. E finalmente ele fala de trevas e luz. Se Davi quisesse se esconder na escuridão, se o dia virasse noite, Deus encontraria Davi no meio da escuridão. Em outras palavras, normalmente quando a gente
quando a gente... Bom, vou dar um exemplo aqui, só para quem já foi descrente. Para quem nasceu crente, não cabe esse, tá bom? Mas para você que já foi descrente, já houve um momento na sua vida em que você teve medo do escuro. E aí você, assustado, a primeira coisa que fez foi correr para acender a luz. E alguns de vocês, eu sei, porque o Espírito Santo está me revelando aqui, que já dormiram de luz acesa. E alguém teve que ir lá apagar a luz depois, porque na hora mesmo você não conseguiu dormir. Porque você tinha medo do escuro. Mas você pensa, não, na luz, se tiver alguma coisa estranha andando aqui por esse quarto, vai embora. Certo? Na luz não vai ficar. O que eu estou querendo dizer é que esse raciocínio não serve para Deus. Porque Deus te vê da mesma forma quando a luz está acesa e quando a luz está apagada. Para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então não adianta dizer, eu vou acender a luz que Deus vai embora. Ou o contrário, eu vou apagar a luz que Deus vai embora. Para ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. Em outras palavras, ele está em todos os lugares e não há como escapar de Deus. Nós vivemos, querendo ou não, na presença de Deus. Isso é querendo ou não. As pessoas, elas usam um termo que se chama coram Deo, é diante de Deus. Tudo que você faz é diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você entra no seu quarto sozinho, Deus está lá. Quando você acessa alguma página do seu celular, seja ela qual for, Deus está lá. Quando nós, pensando talvez que estamos livres ou que estamos desacompanhados, nos sentimos na liberdade de fazer certas coisas, precisamos nos lembrar, Deus está lá. E não há para onde a gente possa fugir dele. Esse é o Deus da Bíblia. Terceiro lugar, a Bíblia fala sobre o fato de que Deus... Lorena, quanto tempo eu tenho aí? Só isso? Lorena, você está tirando meus minutos aí, né? Tá não, né? Quanto é, Dalson? Ah, tá vendo? Obrigado, Dalson. Tadinha da Lolo, tô acabando com o filme dela agora, né? Desculpa, Lorena. Mas eu não vou gastar tudo isso, não. Versículos 13 em diante falam de uma outra verdade. A gente já viu que Deus sabe todas as coisas. Já viu que Ele está em todos os lugares. E a outra verdade agora é que Ele possui todo o poder. Ele é todo poderoso. Então, como nós sabemos disso? Como nós sabemos que Deus é todo poderoso? A primeira verdade que o salmista está dizendo é que Ele é todo poderoso porque foi Ele quem nos fez. Perceba que o texto fala assim, versículo 13, pois tu formaste o meu interior. Ou seja, quem formou o salmista foi o próprio Deus. Deus me conhece, Deus está em todo lugar e Deus me fez. A Bíblia fala que Ele conhece e que Ele formou o nosso interior. Isso significa os nossos órgãos, literalmente, a nossa parte interior, nossas entranhas, seria uma outra palavra que é muito usada na Bíblia. A palavra que formaste é a palavra tecer. Pense num artesão. Deixa eu falar uma coisa para você. O ser humano é uma obra-prima. Sabia disso? É uma obra-prima. Sabe por que a Bíblia diz que os homens são indesculpáveis diante de Deus? Porque Deus claramente se reconhece através das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículos 18 em diante. Sabe qual é a ideia lá? Que quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para o próprio homem, para a consciência, para a nossa formação, a gente chega a uma conclusão. Há um Deus. Por quê? Porque a criação é uma obra de arte. Deus é um artesão. E quando Deus fez dessa forma. Portanto, deixa eu fazer um parêntese rápido aqui. Sabe aonde você se encontra? Onde você encontra a sua identidade? Onde você encontra a sua satisfação? Sabe aonde você se resolve? Não é em você, não é no feminismo, não é nas roupas curtas ou longas, não é nos cortes de cabelo, é em Deus. Não é no seu marido ou no seu namorado, viu, irmã? Não é no corpo que as pessoas dizem que você tem que ter, é na pessoa do Senhor. É Ele quem define quem nós somos. Eu fico observando crentes mal resolvidos. Sabe qual é o problema deles? Eles ainda não se encontraram em Jesus Cristo.
E é isso que eles precisam, porque foi Deus quem nos teceu. E quando a gente encontra quem Ele é e o que Ele quer de nós, nele nós encontramos o significado da vida. E é por isso que a doutrina da criação é tão importante. É mais do que uma simples historinha para contar para as crianças. Tem a ver com quem nós somos e onde nós vamos encontrar a alegria de verdade. Agora lembre, por exemplo, lá de Efésios capítulo 2, a Bíblia diz, porque nós somos feitura dele, versículo 10. A palavra feitura quer dizer literalmente o poema dele. Você é um poema. Você que é crente. Quem não é crente tem que se converter para ser um poema. Por enquanto é só um rabisco. Não fique bravo comigo, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que Deus nos criou. E essa doutrina é muito importante. Porque é ela que nos dá significado e sentido para a vida de verdade. Versículos 14 a 16 fala daquilo que Davi sentia a respeito disso. Ele fala, graças te dou porque por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então refletir nisso trazia admiração a Davi, não só a sua formação, mas também as demais obras. Deus fez todas as coisas que existem. De certa forma, todos nós fomos criados por Deus de forma direta, assim como Adão. Adão, Deus tirou da terra. Eva, Deus tirou da costela de Adão. Nós, Deus tirou dos próprios processos reprodutivos que a gente conhece. Mas Deus está presente, inclusive, lá. Deixa eu fazer um outro parênteses rapidinho. Crentes não podem concordar com aborto se conhece a Bíblia. Por um motivo. Deus está ativo, inclusive, no processo da formação do ser humano, ainda no ventre de sua mãe. Continue o texto e você vai perceber que o versículo 16 fala assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Essa ideia aqui quer dizer, possivelmente, o ato da fecundação, ou seja, quando ainda não haviam órgãos e nem ossos. Ele está dizendo, ainda que eu não tinha nem órgãos nem ossos, mas eu já estava diante dos seus olhos. Você percebe isso? Deus está presente na nossa vida desde o momento da nossa fecundação. Sua mãe nem sabia ainda que estava grávida. Mas Deus já conhecia você. Isso não é incrível? Bem, finalmente, o versículo 16 fala assim, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Eu tenho que perguntar, que livro é esse? Será que Deus tem uma biblioteca no céu onde Ele vai escrevendo coisas? Afinal de contas, que livro é esse? A resposta é que Deus criou a história, Deus criou o tempo. Antes da formação de Davi, os seus dias já estavam escritos. Agora na Bíblia tem mais de um livro, viu? Você está me ouvindo aí? Na Bíblia tem mais de um livro. Por exemplo, tem o livro da vida. O Senhor Jesus falou assim, que melhor do que ter a alegria de ver Satanás caindo do céu como um relâmpago, ele falou para os 70, era ter o nome escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala da mesma forma desse tal livro da vida. E os nomes dessas pessoas que estavam salvas lá, glorificando a Deus, estavam escritos já no livro da vida de antemão. Mas esse não é o único livro. Tem um livro na Bíblia que diz respeito às pessoas que estão vivas. Mas não é o livro da vida no sentido de salvação. É no sentido das pessoas que estão vivas nesse mundo. Por isso que alguns salmistas oravam falando assim, Senhor, não risca o meu nome do livro da vida. Só estou explicando isso para você entender, tá? E eu estou caminhando para a conclusão, porque os últimos versículos eu vou passar por cima deles, porque meus assistentes ali já me avisaram. Então veja, quando você estuda a palavra de Deus, especialmente aquilo que a gente chama de poesia hebraica, existiam várias maneiras deles se expressarem, figuras de linguagem que eles usavam. Uma figura muito comum que eles usavam é o chamado paralelismo. Guarde isso. Quando você lê Salmos e Provérbios, tem muito paralelismo. O que é paralelismo? São duas frases, uma seguida da outra, e as duas frases falam a mesma coisa. A gente às vezes fica tentando achar qual é o significado. Então tem, por exemplo, assim, eu estou feliz porque vou na casa do Senhor. A igreja de Deus me traz muita alegria. O que o salmista está dizendo? A mesma coisa, que ele fica feliz na casa do Senhor. Isso acontece muito nos Salmos. E às vezes a segunda parte explica a primeira. Então aqui no versículo 16 ele está falando assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe.
No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Pode ser que a ideia de livro aqui tenha a ver, na verdade, com os olhos de Deus, com a mente de Deus. Quando ele fala de livro, ele está querendo dizer assim: o Senhor determinou o meu futuro antes mesmo de eu existir. É a ideia de que ele registrou de maneira firme aquilo que aconteceria depois. É mais ou menos essa ideia aqui. Bem, o fato é que o Senhor é o autor da história, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas. Como a gente termina essa mensagem? Com a atitude de Davi. Então veja agora os versículos 17 e 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Que preciosos. Davi está impressionado. Deus domina sobre tudo, diferente de todos os demais deuses da época dele e da nossa. Deus domina sobre tudo. Agora pense nisso a partir do ponto de vista de um homem afligido, de um homem que está sendo acusado injustamente. Não, o meu Deus conhece todas as coisas. Ele tem todo o poder e ele está presente em todos os lugares. É essa a posição de Davi aqui. Esses pensamentos para Davi eram deleitáveis. A segunda verdade é que Davi então se posiciona. Olha os versículos 19 em diante. Ele fala do perverso e ele fala assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim os homens de sangue. O que ele está dizendo aqui é que ele não queria ser cúmplice da maldade do mundo. Por quê? Porque o nosso Deus sabe todas as coisas, está em todos os lugares e é todo poderoso. Então, diante disso, Davi tem que fazer uma escolha. Eu vou ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas, ou eu vou me posicionar diante do meu Deus firmemente? E Davi toma a decisão de não se unir com os perversos. Então, se você sabe e eu sei que esse é o nosso Deus, nós não podemos brincar de ser cristãos. Ou a gente é ou a gente não é. Porque o que você faz com o seu namorado e talvez ninguém sabe, Deus sabe. E ele é todo poderoso, inclusive para julgar e julgar de maneira cabal essa causa. Então perceba o seguinte: as pessoas dizem assim: não, pastor, eu quero dizer para o senhor, pastor, as pessoas não me falam assim, né? Que só Deus pode me julgar. A teologia está certinha, é verdade, ninguém pode julgar como Deus pode. Mas você não pode falar isso com tanto amor no coração assim, não. Isso tem que te dar medo, porque ninguém vai te julgar como ele vai. Porque ele conhece até o que a gente não conhece. Esse é o Deus da Escritura. Agora veja o contraste com o cristianismo que é pregado por aí. O Deus cristão dos nossos dias não julga ninguém, não sabe de nada, não tem postura diante da criação que é dele. No mínimo, é digno de pena das pessoas quando elas entendem que Deus está tão carente que precisa da nossa atenção e da nossa adoração. Mas o Deus da Bíblia não é esse Deus. Ele é o grande rei. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Finalmente, Davi ora, versículos 23 e 24. E a oração dele é: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem alguns motivos para ele orar isso. Primeiro, ele está aqui todo se posicionando contra a maldade. Mas às vezes, irmãos, até na nossa justiça existe pecado. Até no nosso arrependimento existe orgulho. De maneira que é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu sou isso, hein? Mas quem me sonda e me conhece mesmo é só o Senhor. Porque eu posso falhar até naquilo que eu acho ser o certo. Nós precisamos de Deus para sondar o nosso coração. Ele também fala: Senhor, prova-me, ou seja, examina, vê se o que há em mim realmente é coerente com aquilo que o Senhor quer. Irmão, nossas motivações às vezes nos enganam. Às vezes nos enganam. Sabia que os fariseus eram um grupo realmente muito saudável, que nasceu de uma iniciativa muito boa de tentar preservar as tradições ortodoxas dos hebreus? Mas foram um grupo que mais foi atacado pelo Senhor Jesus enquanto ele esteve aqui. Sabe por quê? Porque o nosso coração tem a terrível capacidade de corromper até mesmo aquilo que é bom. E de repente você está usando uma coisa boa para um motivo ruim. Então ele está dizendo: Senhor, me prova. E finalmente ele diz: Senhor, me guia pelo caminho eterno. Ou seja, a minha justiça e a minha santidade não me levam para o caminho eterno. É o Senhor quem me guia para lá. Bem,
Deus da Bíblia é único, é singular, não há outro como Ele. O povo de Deus precisa enxergá-lo dessa forma, precisa temê-lo dessa forma, precisa honrá-lo dessa forma e precisa adorá-lo dessa forma. Depois de entender todas essas coisas, aí nós vamos viver um cristianismo maiúsculo, satisfatório e impactante, assim como o rei Davi vivia. Mas esse é o nosso Deus. Ele é grande, excelso, exaltado, ele é incomparável. É esse o Deus da Bíblia e é esse o Deus que a gente serve. Quanto tempo, Lorena? Quanto tempo faz que acabou? Vocês nem me avisaram? Quero só orar com você, então. Senhor, eu quero orar assim como o salmista orou, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração e nos guie pelo caminho eterno. Quero pedir ao Senhor que dê ao seu povo a visão correta de quem Tu és, o grande Deus, o grande Rei, aquele que cuida da gente aqui, que cuida do Aaron lá em Benjamin Constant com a Ana, que cuida dos nossos irmãos e irmãs, seja pelo céu, seja pela terra, aquele diante de quem nossa vida está todinha descortinada. Que grande Deus é o Senhor, que grande Deus é o Senhor. Eu só quero Te adorar e pedir que o Senhor seja o Deus dessa igreja, o Deus que é visto, contemplado, temido, amado e adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos criaturas, Tu és o grande Criador dos céus e da terra. Ao Senhor toda honra e toda glória, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos.